turma, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar com as nossas aulas, hoje iniciando um capítulo novo, a unidade 5 da apostila de vocês, que está na página 45. O tema que nós vamos trabalhar é um pouco do mundo em mi espaço, né? Então, na página 46, logo no cabeçalho, nós temos um quadro, como de costume, que dá toda uma orientação dos aspectos mais importantes que nós vamos trabalhar, né, nessa unidade. Então, diz assim: em la cultura hispânica, la casa ocupa um lugar importante, pues en ella que se celebra la mayor parte de las actividades sociales, almuerzos, paseos, fiestas, que se realizan siempre con la familia. En esta unidad vamos a conocer cómo los adolescentes hispánicos se realizan con sus viviendas y aprender las estructuras lingüísticas para describir las partes que la componen. Então, nós vamos entrar um pouquinho aí nessa cultura espanhola, né? Essa cultura dos adolescentes, dos jovens, fazem, né? Que passam, na verdade, grande parte do tempo deles dentro de casa e de forma mais específica dentro do quarto. Agora eu pergunto, pessoal, será que são apenas os jovens espanhóis? ¿Sí o no? ¿Solamente ellos pasan gran parte del tiempo en sus habitaciones? ¿O nosotros también? Isso, nós também, né? Todos os brasileiros, né? Principalmente agora, né? Na época da pandemia, principalmente vocês, né? Passam grande parte do tempo no quarto. Então, nós vamos aprender a falar sobre os cômodos, como que o nome que eu dou para cada um dos cômodos. Vamos trabalhar um pouquinho de todos aqueles itens que costumam ter dentro do quarto de uma casa. Vamos descrever aí, né, de forma comparativa os ambientes. Vamos trabalhar vários textos que vão ajudar a descrever essas casas, esses tipos de casas e assim por diante, certo? Então, já entrando aqui, ó, no primeiro texto da lição, fala assim, ó, tener um espaço próprio que refleje nuestra personalidad es muy importante para conformar nuestra identidad y externar lo que somos, como actuamos y lo que nos interesa. ¿Cómo organizas os espaços que te tocam em tua vivenda? Que priorizas? Então, como você organiza, por exemplo, o seu quarto? Quais são as prioridades, né? Quais são as partes que você organiza? Ou melhor, não organiza nada, né? Pois é. Então, nós vamos ler um texto que está aí aqui abaixo, ó, que o tema, né, é que priorizam os adolescentes em seus quartos, né? O que nós podemos observar aí que os adolescentes priorizam? Então, para poder fazer a leitura do texto, eu vou colocar para vocês o áudio com a leitura e peço que vocês observem com muita atenção. Lembrando vocês, turma, que para ajudar na concentração, a tela vai ficar preta aqui, ó, vai ficar, né, escura, enquanto vocês estão ouvindo o áudio, para vocês centrarem aí na escrita do texto e não aqui nas imagens, combinado? Pista 11. ¿Qué priorizan los adolescentes en sus cuartos? La privacidad resultó ser la elegida por los lectores de Espacio Living como característica destacada por los adolescentes en sus cuartos con el 52,93%. La sigue el estilo propio con un 36,51%, la funcionalidad con un 9% y el diseño con un 1,56%.
Priorizar la privacidad al momento de proyectar la ambientación de una habitación para un adolescente supone comprender que llegó la hora de darle voto a quienes, hasta entonces, probablemente no tomaban decisiones en cuanto a la decoración de la casa. La adolescencia es el momento en el que los jóvenes comienzan a delinear con fuerza su personalidad, a expresar con más ímpetu sus gustos y necesidades. Será importante para los padres poder escuchar los deseos del hijo, saber poner límites cuando se detectan caprichos y entender que se trata de su dormitorio, su espacio propio en la casa. Lo ideal es conseguir un equilibrio conjugando el ámbito privado que implica su cuarto para el adolescente con las limitaciones y necesidades propias del espacio con el que se cuenta. Bom, turma, vocês ouviram o texto. Agora eu vou colocar pela segunda vez, tá? Técnicas, né, de interpretação auditiva e associação de escrita, tá bom? Então eu vou colocar mais uma vez, vocês vão acompanhar aí o texto. Vamos lá? Pista 11. ¿Qué priorizan los adolescentes en sus cuartos? La privacidad resultó ser la elegida por los lectores de Espacio Living como característica destacada por los adolescentes en sus cuartos con el 52,93%. La sigue el estilo propio con un 36,51%, la funcionalidad con un 9% y el diseño con un 1,56%. Priorizar la privacidad al momento de proyectar la ambientación de una habitación para un adolescente supone comprender que llegó la hora de darle voto a quienes, hasta entonces, probablemente no tomaban decisiones en cuanto a la decoración de la casa. La adolescencia es el momento en el que los jóvenes comienzan a delinear con fuerza su personalidad, a expresar con más ímpetu sus gustos y necesidades. Será importante para los padres poder escuchar los deseos del hijo, saber poner límites cuando se detectan caprichos y entender que se trata de su dormitorio, su espacio propio en la casa. Lo ideal es conseguir un equilibrio conjugando el ámbito privado que implica su cuarto para el adolescente con las limitaciones y necesidades propias del espacio con el que se cuenta. Prontinho? Então, enquanto eu vou entrando aqui de novo no nosso livro, o texto, pessoal, esse texto que nós acabamos de ouvir, ele não apenas informa, né? Ele não está apenas transmitindo algumas informações, mas ele está fazendo o quê, turma? Está fazendo algumas recomendações sobre como deve ser o quarto de um adolescente, né? Então ele usa aí, né, uma estratégia de fazer uma comparação entre a forma que um adulto organiza seu quarto e um adolescente. Será que o adolescente tem a mesma visão de um adulto? Será que o adulto consegue entender a forma de um adolescente? Então, o texto ele traz em si todos esses questionamentos, né? Porque considera que os adultos, né? Que a visão, vamos dizer assim, a visão dos adultos é de serem o quê? Especialistas em decoração, né? Então, aí também, se nós observarmos as imagens, olha, né? Como está o quarto aqui desse menino, né? Ele está aí sentado na cama, né? Com o seu cachorro aí. A cama está organizada, está arrumada? Ou do jeito que ele levantou, ele ficou? E essa moça aqui do lado, ó, abaixo, né? Ela também está sentada na cama, trabalhando ou estudando. Como está o quarto dela? O ambiente está adequado para o que ela está realizando aí? Depois, e agora, turma? Olha este quarto, né? Aqui nós vemos que são o quê? Imaginamos pela imagem que são 3 irmãos, né? Por causa da quantidade de camas e a forma que se encontra. Olha o estado do quarto, né? Aquela famosa bagunça organizada, né?
que se alguém colocar as coisas no seu devido lugar, o que acontece? Ninguém acha nada, né? Então, essas imagens vão retratar um pouquinho aí da forma com que os adolescentes hispânicos, né, estrangeiros de nacionalidade espanhola, veem a necessidade ou não, no caso aí do quarto, de arrumar, né, quais são os gostos e muito também nós podemos observar da personalidade, né? Não é uma característica geral, mas nós podemos observar uma característica comum, a desorganização, né? A falta de dedicação de um tempo para organizar o espaço, certo? Então, de forma geral, é isso que trata o texto. Agora, na página 47, nós vamos interpretar de uma forma mais detalhada, através das questões aí, o texto. O primeiro diz assim, ó, el texto cita 4 características destacadas de los cuartos según la percepción de los adolescentes. Pon los números de 1 a 4 en los paréntesis, sendo 1 la más destacada e 4 la menos. Então, quais são, né, as 4 características que foram destacadas aí no texto sobre o quarto, mas em relação à percepção que os adolescentes têm em relação a isso. Então, 1, privacidade. 2, estilo próprio. 3, funcionalidade. E 4, desenho. Esse desenho aí está relacionado à decoração, a forma em que está sendo apresentado o quarto, certo? Vocês concordam com isso, pessoal? Será que nós aqui, os brasileiros, temos alguma coisa aí a ver com esse sentido dos espanhóis? Bom, precisa nem dizer nada, né? Ahora completa a gráfica de acordo a essas informações. Então, no texto foi feita uma comparação a nível de porcentagem. Então, as características que estavam sendo aí destacadas do quarto, relacionada à percepção dos adolescentes, foram identificadas através de porcentagens. Então, a parte aqui azul do nosso gráfico está relacionada à la privacidade. A vermelha, estilo próprio. Verde, funcionalidade. E la morada, ou seja, nosso lilás aqui, né? Desenho, certo? Então, a nossa classificação aqui na parte de cima já dava aí as respostas para o gráfico. 2. Según el texto, proyectar una habitación teniendo en cuenta la privacidad para un adolescente supone tener em conta sua opinião, né? Então, o texto fala claramente, né? Que falar sobre um quarto, falar sobre a organização, temos, né, que levar em conta a privacidade, né? E a privacidade está muito relacionada, né, à opinião, a considerar a opinião do adolescente. ¿Bajo qué punto de vista está escrito el texto de especialistas em decoração? Não, o texto está baseado na opinião de especialistas de decoração, de arquitetos, né? De pessoas que estudam design, né? Então, especialistas. E não do ponto de vista de especialistas em adolescentes ou pessoas de forma geral, né? Psicólogos, não. Especialistas em decoração. Vocês estão de acordo, pessoal? Vocês acham que os especialistas em decoração são as pessoas que deveriam, né, de forma geral, avaliar esse tipo de situação que está sendo tratada aí no texto? O que vocês acham? Façam essa reflexão. De acordo com o texto, o dormitório se trata do espaço do adolescente. Então, o dormitório, o quarto aí que nós chamamos em português, né?
o nome mais comum, quarto, é o espaço que mais comum do adolescente, né? Os adultos passam a maior parte do tempo deles em outro ambiente da casa. Mas os adolescentes estão ali, ó. Agora, na época da pandemia, se for pensar de uma forma mais, né, analítica, acho que grande parte do tempo. Volve al texto e lê o fragmento subrayado. Ó, qual é o fragmento? A parte do texto que está sublinhada na última oração. Lo ideal es conseguir un equilibrio, conjugando el ámbito privado que implica su cuarto para el adolescente, con las limitaciones y necesidades propias del espacio con el que se cuenta. Então, aí, nós estamos lendo, né, o fragmento para responder a questão. Que se afirma? Que se afirma en él? En él que? En el fragmento subrayado. Lo ideal es hacer que haya un espacio particular para el adolescente, que lleve en cuenta el tamaño y las necesidades de la vivienda, ¿no? E não que é imprescindível que o adolescente tenha um bom espaço em seu dormitório. Não importa o tamanho da casa, né? Então, não é isso que está dizendo. E muito menos que, por mais que necessite espaço privado o adolescente, este não deve ter uma habitação exclusiva. Então, não tem nada a ver com a parte que está sendo colocada em ênfase aí do nosso texto. Certinho? Agora, aqui em cima, voltamos aí no 6, né? A parte de cima, na segunda coluna. Este é um texto de opinião ou de informação? Para contestar, considera a fuente de onde o texto foi extraído. Que tipo de lector se interessa por esse tipo de sítio? Sítio é lugar, localização, espaço, certo? Então, nós podemos ver claramente que é um texto predominantemente informativo. Nós temos aí dados, informações, porcentagens, né? Com base em estudos, em subastas, que é isto? Perguntas, entrevistas, coisas que hacemos para chegar a uma conclusão. E se miramos a fuente, vimos que está em quê? Personas. Em um site, o sítio, site, www.espacioliving.com, nota.asp e assim por diante, né? Então, aí nós vemos, quando nós temos um site, né? A direção de um site, aí o link e assim por diante. Em espanhol, nós chamamos de sítio também, tá? A continuação, encuentras las dos fotos de habitações de adolescentes. Fíjate en ellas e haz as atividades que se te piden. Então, aqui nós temos duas imagens. Temos a imagem 1 e a imagem 2. Nós vamos observar as imagens para nomear aí a lista de objetos, ou seja, vamos entender, vamos aprender a escrever, a pronunciar esses objetos que temos em las duas habitações, sim? Então, aqui vocês têm várias palavrinhas. Essas palavrinhas, né, estão destacadas e elas devem ser separadas por lugar. Então, vamos ler primeiro em espanhol e depois, aqui a continuação, o meu já está separado, mas eu vou mostrar para vocês o que seria na imagem cada uma dessas partes, certinho? Então, cama, silla, mesa, alfombra, almohadón, libro, almohada, cesto, ordenador, guitarra elétrica, lâmpada e estanteria. Então, na foto 1, nós temos cama, lâmpada, silla, almohadón, almohada, mesa, alfombra, livro e estanteria. Então, vamos ver aqui na imagem o que significa isso? Bom, primeiro, né?
a primeira palavra é fácil, cama, igual que a nossa língua, né? Lâmpada, lâmpada seria o quê? Um abajur ou uma luz de mesa, um suporte de luz, alguma coisa relacionada à iluminação que nós colocamos em um ambiente. Pode ser de pé e pode ser de mesa, certo? Silla, silla é cadeira. Almohadón são as almofadas. Almohada é o travesseiro. Então, aqui nós temos várias almofadas e temos também um travesseiro. Mesa, aqui está, né? Na mesa. Depois nós temos a alfombra, que é o tapete. Temos livros, aqui, ó. Os livros estão em la estanteria. Então, isto é uma estanteria e aqui temos os livros, sim? No de baixo, aqui, ó, na imagem 2, temos cama, sim? Cama. Lâmpada, aqui está, ó, lâmpada. Silla. Guitarra elétrica. Almohada. Cesto. Aqui, ó, onde nós jogamos o lixo. Pode ser cesto, pode ser basureiro também, tá? E estanteria. Aqui, ó, estanteria aqui ao lado, sim? La estanteria seria esta parte mais aberta, porque esta que está cerrada chamamos de roupeiro, sim? Ou armário, dependendo aí do lugar, certo? Uma coisa importante também, a guitarra do nosso português é guitarra elétrica. E o violão, em espanhol, é somente a palavra guitarra. Então, o violão é guitarra e a nossa guitarra é guitarra elétrica. Então, é muito importante fazer essa separação, certo? Uma observação que eles colocam aqui importante é que o computador, não foi colocado aí, né? Na minha resposta aqui, ó, não está aparecendo em nenhum dos dois. Mas nós podemos observar que ele está na imagem 2. Então, acrescentem aqui, ó, na foto 2, aqui onde eu estou mostrando, ordenador, tá bom? Ordenador é o computador. Só que computador, exatamente dessa forma, não existe em espanhol. Ou você diz ordenador, ou você diz na forma feminina, computadora. La computadora, el ordenador. O mais comum é el ordenador, tá certo? Vai depender da região ou do país que fala espanhol. Eles vão dizer também la computadora. Combinado? Então, coloquem aqui, ó, porque no meu não está. Certinho, turma? Já passando aqui para o B, né, que também vai falar sobre essas duas imagens, diz assim, ó, las dos habitaciones têm estilos bastante diferentes, Então, esses estilos estão muito relacionados ao quê? A decoração, a forma que foi montado aí o quarto, certo? Em tua opinião, qual é a mais moderna? Então, aqui vocês vão escrever. Aqui tem uma sugestão, ó. O meu tá 1 e 2. Mas vocês vão escrever de acordo com a opinião de vocês. Qual é o mais moderno? A mais moderna é? Coloquem um número. Más sóbria, ou seja, mais simples, né? Que tem aí o básico, vamos dizer assim. Não tem muitas coisas, né? Muitos aparelhos e coisas assim. Menos séria, ou seja, não tão formal. Qual seria? Menos sofisticada, ou seja, aí está muito relacionada a detalhes, né? Que não tem muitos detalhes, tem assim o básico, né? Simples, cores simples, forma simples, tá? Então, aí vai entrar muito a parte, né? A opinião pessoal de cada um de vocês, certo? Já passando aqui para a página 48, nós temos aqui, né? Fala assim, ó, te toca a ti, lê a historieta a continuación e observa como cambiam os pronombres e a conjugação verbal se se trata de yo e de él ou ella. Então, aqui, nós apenas vamos ler a historieta e vamos observar a colocação dos verbos. Vamos apenas observar, certo?
Então, o menino está aqui sentado, né? Estão conversando aí. E ele diz, que aburrido estou. Tenho que arreglar minha habitação. Pero que reclamas demasiado, Nicolás? Tienes razón. Mi cuarto es pequeño. Hay una cama, un armario empotrado y una silla. Estudio y hago mis tareas en la mesa del salón. Debería ser más organizada y mantenerlo siempre limpio. ¿Qué tal, Helena? ¿Cómo andas? Estaba hablando con Nicolás. Es un regañón. ¿Y de qué reclamaba él? Pues estaba quejándose porque tiene que arreglar su habitación. Y mira que su cuarto es pequeño. Hay una cama, un armario empotrado y una silla. Estudia y hace sus tareas en la mesa del salón. Imagínate se algum dia lhe toca cuidar de uma casa inteira. Então, no primeiro momento, né? Aí nós estamos vendo um diálogo entre Helena e o menino aí, né? E depois nós vemos já as meninas conversando sobre o ocorrido. Logo aqui abaixo fala assim, ó. Como é tua habitação? Que objetos hay en ella? Que haces durante el tiempo que estás aí? Então, apenas foram feitas 3 perguntas. Essas perguntas, se estivéssemos na sala, poderíamos compartilhar, né? Um poderia perguntar para o outro, nós treinaríamos aí essa parte do vocabulário. Como isso não é possível, então respondam cada um de vocês de acordo com a opinião de vocês, a forma que vocês estão enxergando aí todas essas observações que a unidade está trazendo para vocês, certo? Então, aqui no início pediu para a gente observar os verbos, não foi? Então, quais são os verbos que nós temos aqui conjugados em primeira pessoa, pessoal? Estou, tengo. Estou e tengo. São verbos conjugados no presente do indicativo. Estou, verbo estar, e tengo, verbo tener. Os dois verbos estão em primeira pessoa. Aí fala assim, aqui, né? Depois já passando para o outro. Tienes razão. Tienes é o verbo tener, também no presente do indicativo. Mas aí nós vemos que a conjugação está para tu. Está para tu. Nem para eu e nem para ele ou ella. Está para tu, certo? Depois, aqui vamos observar hago. Vem do verbo hacer. E também está conjugado na primeira pessoa. Depois, que tal, Helena, né? Como andas? Andas também está relacionado à conjugação do pronome tu. E vem do verbo andar e também no presente do indicativo. E por fim, reclamava, aqui já é, né? Pretérito imperfeito, né? Pretérito imperfeito, porque estão falando de um passado recente. E está relacionado a ele. E aqui o texto já trouxe para a gente esta informação. Então, pessoal, por hoje nós encerramos as nossas atividades aqui na página 48 e na próxima semana nós vamos ver aí os grados de comparação, vamos ver um pouquinho da gramática que a unidade traz para aprendermos aí, para ampliar o nosso conhecimento. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e olha, não se esqueçam, estou aqui à disposição de vocês para ajudar no que seja necessário. Podem enviar perguntas, dúvidas, eu faço chamada de vídeo com vocês, nós conversamos da melhor forma para cada um de vocês. Mas eu preciso que vocês tenham aí essas dúvidas, né? Combinado? Então, não se esqueçam. Vocês podem contar sempre comigo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a semana que vem.